Com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero aproveitar que a igreja está sobre os pés. Abra as vossas Bíblias junto comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, do versículo 25 em diante. Efésios capítulo 4, do versículo 25 em diante. Amém, igreja? Eu vou lendo para me ganhar tempo. Diz assim, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Ou aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou não saia da vossa boca nenhum palavrão, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê de graça aos que o ouvem. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Os irmãos podem se sentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Todas as vezes que eu sou convidado a trazer a palavra do Senhor, eu me sinto dessa forma, tremendo e temendo, porque na verdade a gente não vem aqui para falar de nós mesmos. Ai de nós se subíssemos em qualquer púlpito dessa vida para falar de nós mesmos. Nós viemos aqui para falar de um Cristo que salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. A gente vem aqui para falar de um Jesus Cristo que muda a minha e a sua situação. De um Deus que entra no profundo, no oculto e no escondido de nossas almas e revela aquilo que tem entristecido o nosso coração, a nossa alma. Meus irmãos, se a gente viesse aqui para falar de nós mesmos, a gente provavelmente estaríamos fazendo o inverso daquilo que Deus nos chamou. Sabe por quê? Porque eu não sei de que forma que você entrou por essa porta. Só o Senhor sabe de que forma que você chegou neste lugar. E é por isso que Ele te trouxe aqui, porque Ele quer falar contigo. Glória a Deus. Seja através das palavras que já foram mencionadas nessa noite, ou seja através de agora, da pregação, desse servo do Senhor que não carrega nenhum título, meus irmãos. O irmão é pastor? Não. O irmão é presbítero? Não. O irmão é diácono? Não. Eu não carrego nenhum título. O único título que eu quero carregar é o título de cristão. E para mim esse título é suficiente. Sabe por quê? Porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Quando a pessoa fala assim, o irmão é crente. Meus irmãos, crente até o diabo é. A palavra do Senhor ainda fala que ele crê e estremece. Crente é todo aquele que acredita em Deus. Agora se alegrem quando alguém falar assim, você é cristão. Porque cristão é difícil você ser. Crente até o diabo é. Por isso que eu não gosto quando a pessoa fala assim, você é crente. Eu falo, não, crente até você é crente. Porque o diabo também é crente. Crente é todo aquele que acredita em Deus. E a palavra do Senhor fala que o diabo, além de acreditar em Deus, ele treme quando é falado o nome dele. Agora cristão é o que nós somos. Pequenos cristos, tentando andar, tentando fazer conforme Ele fez, tentando andar minimamente, seguindo os passos daquele que rege a minha e a sua vida. A palavra que foi mencionada nessa noite, no capítulo 4 do livro de Efésios, no versículo 30, tem uma frase que nós cristãos temos que carregar conosco. Onde a gente colocar a planta dos nossos pés, a gente tem que pensar nisso toda hora. Que é não entristeçais o Espírito. O Espírito Santo de Deus, aquele que habita na minha
e na sua vida. O Espírito Santo de Deus, que já foi mencionado aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus que te tirou da sua casa, que me tirou da minha casa, para que estejamos aqui reunidos, para poder adorar e louvar o nome do nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito Santo que domina a minha e a sua vida. Esse Espírito Santo que quando você chora escondido, Ele está lá, ouvindo e vendo o seu lamento, sentindo aquilo que você sente, vivendo aquilo que você vive, que eu vivo. Às vezes aquilo que você não fala para o pastor, que você não fala nem para o seu pai, e muito menos para sua mãe. O Espírito Santo de Deus, Ele sabe e Ele conhece o terreno mais baldio da minha e da sua vida. O Espírito Santo, Ele sabe e Ele conhece aquele lugar da minha e da sua vida que você não entrega a chave para ninguém. Sabe por quê? Porque lá é sujeira. Talvez você veja eu de terno, um irmão de terno, mas na minha e na sua vida existe um terreno baldio, no qual só eu e você temos a chave. E a gente não entrega essa chave para ninguém. Sabe por quê? Porque lá é sujeira. Lá está tudo de ruim que eu e você é. E essa chave fica guardada comigo e com você, as 7 chaves. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele sabe. O Espírito Santo de Deus, Ele conhece essa mazela que eu e você carregamos. O Espírito Santo de Deus, Ele conhece o terreno baldio que você esconde, que eu escondo de todo mundo. Ele fala para mim e para você nessa noite: não entristeçais o Espírito. Nessa noite o Espírito Santo está pedindo para mim e para você: me entrega a chave. Me entrega a chave desse terreno baldio que você sabe que você carrega. Me entrega a chave dessa mazela. Me entrega a chave desse lugar sombrio que você esconde de todo mundo. E eu quero entrar lá e fazer esse lugar virar um jardim. Eu quero entrar lá e fazer o que eu fiz em Ezequiel 37, um vale de ossos secos, se transformar em um exército valente, em um exército que vai lutar pelo reino de Deus. Mas esse terreno baldio você precisa reconhecer que você tem. Sabe por quê, igreja? Tem muita gente que tem esse lugar escondido, e ele sabe que ele tem, e ele engana até ele mesmo. Tem um louvor do Voz da Verdade que fala assim: ó, quando eu olho no espelho, aí eu vejo a pequenez que eu sou. A palavra fala, através do louvor, que fala assim: ó, quando eu olho no espelho, então eu vejo a imagem de um pecador. Todas as vezes que eu olho no espelho, eu vejo a imagem de um pecador. Pecador esse que eu sou. Pecador esse que eu reconheço que eu sou. O primeiro passo para mudar a minha e a sua vida, o primeiro passo para mudar a minha e a sua história diante de Deus, é nós reconhecermos o quão falho nós somos, o quão falho nós somos e quão necessitados nós somos de Deus. Esse é o primeiro passo para que o Senhor entre e mude a nossa história, para que o Senhor entre e mude a situação da nossa família, da nossa casa. Glória. Mas difícil, porque é tão difícil reconhecer os erros e as falhas da gente, mas é tão fácil apontar a falha e o erro do nosso irmão. É verdade. Porque é tão difícil reconhecer quando a gente erra, e é tão fácil dizer: você errou, se conserta. A palavra do Senhor fala que os amigos de Jó fizeram isso com ele. Os amigos de Jó chegaram em Jó e falaram: Jó, você está vivendo isso porque você pecou. Conserta a sua vida diante de Deus. Mas Jó sabia que ele retinha a integridade diante de Deus. Ele falou: gente, eu não pequei, o Senhor sabe que eu não pequei. Hoje, no mundo espiritual, o que aconteceu com Jó, a gente sabe, porque o Senhor descortinou. O Senhor descortinou essa história para nós através de Moisés. Então a gente sabe o porquê Jó passou por aquela provação. Mas os amigos de Jó
fácil apontar o erro do nosso irmão e difícil de conhecer o nosso. Meus irmãos, aquilo que a gente quer que os outros façam, a gente precisa fazer primeiro. A palavra do Senhor diz isso. Tudo que você quiser que os homens nos façam, façais vós primeiro. Ah, meu Deus, eu quero que na igreja o poder de Deus desce, que o pastor expulse demônio. E você? Tudo que você quer que os homens façam, faça você primeiro. Seja exemplo de oração você primeiro, para depois você cobrar a oração do outro. Seja exemplo de oração, para depois então você poder cobrar. Aliás, quando você é exemplo, você não precisa nem cobrar, porque tem um jargão popular que diz assim, ó, a palavra ela convence. Aquilo que você me falar, num certo momento, pode até me convencer, mas o exemplo ele arrasta. Tem uma história que fala que o pai olha para o filho e fala assim: filho, toma cuidado aonde você vai pisar. Aí o filho olha para o pai e fala assim: pai, toma cuidado, Senhor, porque aonde o Senhor pisar, eu vou pisar também. Então a palavra ela convence, mas o exemplo ele arrasta. Pai, toma cuidado no Senhor, porque aonde o Senhor colocou o pé, eu vou pôr o pé atrás. Então seja exemplo, meu irmão, na igreja, lá fora, vamos tentar ser exemplo. Paulo ele fala assim: ó, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, não entristeçais o Espírito, meus irmãos. O Espírito Santo quer te usar, o Espírito Santo quer me usar. Mas a gente precisa reconhecer que sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada. Coitado do homem que pensa que é alguma coisa. Coitado do homem que pensa que é alguma coisa. Charles Spurgeon foi um pastor da Inglaterra, foi considerado como o príncipe dos pregadores. E ele escreve uma carta a um pregador e ele fala: seja humilde, porque em Provérbios fala que a humildade antecede a honra. Meu Deus! Aquele que é humilde, a palavra fala que a humildade ela vem primeiro, a honra vem depois. Então seja humilde quando você for louvar, seja humilde quando você for pregar, seja humilde quando você for tocar, seja humilde. Quando você estiver na liderança, seja humilde, porque ser líder na vida espiritual significa ser servo de todo mundo. Aí você é líder na igreja, vou mandar em todo mundo, pastor. Coitado você, o líder é servo de todo mundo. Quando você é levantado por Deus para ser um líder dentro do ministério eclesiástico, você vira servo de todos. É por isso que Jesus chega em Pedro e fala assim: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Aí Pedro fala: não, os meus pés o Senhor não lava não, o Senhor é Jesus, o Senhor é o mestre, o Senhor é o líder. Aí Jesus fala assim: aquele que eu não lavar o pé, ele não tem parte comigo. Aí Pedro fala: ah, mas então se é assim, não lava só o pé não, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Mas sabe o que Jesus queria dizer nessa palavra? Que o líder precisa ser humilde. O líder precisa lavar o pé de todo mundo se for necessário. Mas hoje parece que a lógica está inversa, pastor. Quando assume cargo, ele vira o chefe, o grandão, o que manda. Você tem que orar, rapaz. Não corou. Agora quer ser exemplo de oração. Não, você é servo de todo mundo. Você é servo de todo mundo. O líder é servo de todo mundo. Quando você assume um cargo eclesiástico, você assume um peso. Sabe por quê? Porque a partir de agora você vai servir a igreja. A palavra do Senhor fala que nós somos dispenseiros de Deus, pastor. Você sabe o que é dispenseiro? Dispenseiro é aquele que entrega. Dispenseiro é aquele que serve. O Senhor manda convidar todo mundo aqui para um banquete. Aí sabe o que eu e você é? A gente é o garçom. É esquisito, né? Não é possível. Todo mundo vai sentar na mesa e eu vou servir. Ninguém quer ser garçom, né, pastor? Mas na obra do Senhor, no reino de Deus, a lógica é inversa. Aquele que quer ser o maior, ele precisa ser o menor. Certa feita Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quem vai sentar à sua direita?
E quem que vai sentar à sua esquerda? Porque Pedro queria ser o maior. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, qualquer um que quiser ser grande diante de mim, ele tem que ser o menor de todos. E a palavra do Senhor fala assim: considerais os seus irmãos superiores a vocês. Quando eu olho para o pastor, quando eu olho para o irmão Sérgio, quando eu olho para o irmão Dirceu, quando eu olho para o João lá na porta, eu falo: gente, que grandes homens de Deus esses homens são. E quão pequeno eu sou diante deles. O Vilmar me falou algo aqui que aconteceu no início da conversão dele, que me chamou a atenção, porque isso aconteceu comigo. E quando eu cheguei na igreja, Gladstone está ali, ó. Gladstone foi tomado pelo Espírito Santo da igreja. E eu ali novo convertido, rapaz. E eu olhando para o Gladstone cheio, parece que eu estava com uma força, rapaz. Eu falei: Senhor, o que é isso? E eu não tinha consciência do que era o poder do Espírito Santo. E eu olhei para o Gladstone e falei: Senhor, o que é isso que esse rapaz está sentindo? Eu não tinha muita intimidade com ele ainda não. Eu estava chegando na igreja assim de pouco. Eu falei: Senhor, se isso daí é verdade, eu quero sentir isso. Ah, foi conta de eu fechar a boca. Na vigília ainda, meus irmãos. Passou 20 minutos mais ou menos, Maurício e Silvinho falou: vem cá. Eu falei: não vou de jeito nenhum. Eles falaram: vem cá. Eu falei: não vou. Eles foi lá, pegou pro braço e me levou lá na frente, vai naquela oração fervorosa. E eu ali sem saber o que eu estava arrumando. Tinha 5 dias na vigília, 5 dias na igreja. E eu falei: eu quero sentir o que o Gladstone está sentindo, porque se aquilo ali é verdade, eu quero sentir também. E eles me pegaram pro braço, me levaram lá na frente. Quando eu abri o olho, eu já estava lá atrás. O Espírito Santo me batizou, pastor. E eu senti, rapaz, o que o Gladstone estava sentindo, rapaz. Eu falei: Senhor, isso é diferente demais. Falei: isso aí é maravilhoso. E até hoje, meus irmãos, eu tenho sentido aquilo que eu pedi para sentir. Sabe por quê? Porque quando você desafia Deus com aquilo que é bom, o Senhor fala: então toma. Quando você desafia Deus com aquilo que é do céu, quando a sua vontade está atrelada à vontade de Deus, o Senhor fala assim: prepara que eu estou te entregando. Meus irmãos, essa semana, por esses dias, eu me deparei com uma situação que me chamou muita atenção, pastor. A gente fez um retiro espiritual e tinha bastante novo convertido ali naquele retiro espiritual. E eu comecei a orar, era eu que pregava. Eu comecei a orar, falei: Senhor, tem misericórdia de mim, não tem palavra, não tem nada para pregar para esses jovens, o que eu vou arrumar? Toda hora. E o Espírito Santo falou: calma, calma, calma. Eu falei: não tem jeito de ter calma, como é que eu vou ficar calmo? E chegou a hora de pregar. O Espírito Santo foi me dando a palavra, porque a palavra do Senhor fala assim: quando você for ter com os governadores, não vos preocupeis com o que haveis de falar. Eis que o Espírito Santo de Deus colocará a palavra nas vossas bocas. E se quando você for ter com governadores, imagina no meio do povo de Deus, pastor. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos. O Espírito Santo está na minha vida, está na sua vida. Então nós não temos que preocupar com aquilo que nós vamos falar, não, porque o Espírito Santo, Ele é fiel, meus irmãos. Ele é fiel na minha e na sua vida. Eu fiz uma faculdade, pastor, de teologia, e no final da faculdade eu precisava fazer um TCC, e eu precisava defender aquele TCC. E eu estudei várias coisas: a martirologia, paracatrologia, cristologia, demonologia. Eu falei: gente, o que eu vou fazer? Como que eu vou defender esse TCC? E o Espírito Santo falou assim: fala de mim. Fala de mim. Eu falei: como é que eu vou falar do Senhor? Como que eu vou falar do Senhor? Ele falou: você não tem intimidade? Você não conversa comigo? Defende eu no seu TCC. E eu decidi então fazer o TCC sobre paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, ou pneumologia. E eu fui defender o que o Espírito Santo é, pastor, e o que o Espírito Santo faz. Mas eu comecei a estudar, comecei a ler Billy Graham, comecei a ler John Wesley, comecei a ler Charles Spurgeon, para ver se eu conseguia algum conteúdo relevante para me colocar naquele TCC, para me defender diante de um mestre em teologia. E o Espírito Santo falou assim: fala só de mim, das experiências que você já teve comigo. Eu falei: agora ficou melhor. E a gente subindo no monte, o João Vitor estava com nós.
Glória a Deus, uma honra, João Vitor, orar junto com você, meu irmão. Pode ter certeza que o Senhor tem grandes coisas para te entregar. O João Vitor estava com nós, né, em algumas subidas ali no monte. O João Vitor pôde contemplar junto com a gente o que o Senhor faz no monte. E a gente orando no monte ali algumas semanas, ele está subindo segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. E todas as vezes que a gente subiu, o Senhor manifestava o poder dele, acendia o monte. E a gente pegava aquela pedra acesa na mão, aquela folha, aquele galho aceso que estava parecendo a vara de Arão florescendo. Falei, como que eu explico isso, meu Deus do céu? Como que eu vou explicar isso? Aí eu aprendi que milagre a gente não explica, a gente sente, a gente vive. E eu levei 2 homens comigo no monte, que tinha mais ou menos 40 anos de ministério, de cristão, 40 anos frequentando a igreja, e nunca tinham vivido essa experiência. E eu levei eles. Eles falaram, Wellington, isso é verdade? Falei, só para quem crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. O Senhor falou para Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. Então, para você viver o milagre na sua casa, na sua vida e na sua família, primeiro você precisa crer. Hoje eu quero plantar fé no seu coração. Sabe por quê? Porque o milagre que você está orando está a um fio de chegar na sua vida. Você só está precisando de uma pitadinha de fé no seu coração. Glória a Jesus. E eu levei eles no monte. O João Vitor subiu com a gente, né, em algumas oportunidades. E a gente começou a orar no monte, pastor. E a gente orando. Sabe o que é a vantagem de orar no monte? Tem alguma coisa diferente no monte, gente. Sabe por quê? Porque no monte é escuro, é no mato, não tem plateia, não tem ninguém, pastor, para falar, nossa, ele está orando bonito. Não, lá você só vai para falar com Deus realmente, se você quiser. Você olha para o lado assim, você nem me enxerga. Ainda mais eu, né? No escuro, camufla, que é uma beleza, né? Você olha para o lado e fala, cadê o Wellington? Você só escuta a minha voz. No monte tem alguma coisa diferente, sabe por quê? Porque você não vai lá para mostrar para ninguém. Você vai lá para buscar o Senhor. Aleluia. Você vai lá para orar ao Senhor. E a gente orando no monte, finalizamos a oração, pastor. E eu passei a mão numa pedra. A pedra estava acesa, estava fluorescente. E eu cheguei nesses homens e falei, abre o olho, abre a mão. E soltei a pedra na mão deles. Na hora que eles viram, meu irmão, eles choraram. E eles falaram para mim assim, Wellington, eu tenho 40 anos de cristão. E eu pensei que eu ia morrer. E eu não ia ver isso. Eu falei, se creres, verás a glória de Deus. Oh, glória. Se creres, verás a glória de Deus. E eles começaram a chorar. E eu fiquei sem entender, pastor, porque eu sou um menino perto deles na vida espiritual. Eu não tenho 20 anos de ministério cristão, pastor. E eles tinham 40. E eles ainda não tinham experiência com Deus. Sabe o que é o divisor de águas na minha e na sua vida? Não é frequentar a igreja 20, 30, 40, 50 anos, não. É o grau de intimidade que você tem com Deus. Sabe por que Pedro foi escolhido para liderar os discípulos? Porque foi o único que teve coragem de falar, Senhor, se é o Senhor mesmo, então manda eu ter contigo por cima das águas. É o único discípulo que andou por cima das águas. Porque ele teve fé. Ele falou, se é o Senhor mesmo, então manda eu ter contigo por cima das águas. O Senhor ama aquele que desafia Ele, naquilo que é bom, naquilo que é agradável. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. É vontade de Deus, meus irmãos. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só depende de mim, de você. Estava com 3 jovens lá no retiro, pastor. E orou, um foi batizado com o Espírito Santo, e orou, o outro foi batizado com o Espírito Santo, o terceiro falou assim, eu sei, eu tenho misericórdia. Não é possível que só eu com você batizar com o Espírito Santo. Né? A minha esposa está ali, ele contou isso para nós. Ele falou, não. Depois que eu ouvi o meu amigo sendo batizado com o Espírito Santo, o outro sendo batizado com o Espírito Santo, e eu nada. Eu fiquei o dia inteiro orando, e triste, e afastado de todo mundo, falando assim, eu vou ter algum problema comigo. Todo mundo foi batizado e eu aqui nada.
No culto à noite, o Senhor honrou e ele foi batizado com o Espírito Santo também. Se creres, verás a glória de Deus. A gente precisa crer, o milagre ele acontece. Mas quando a gente crê, o Espírito Santo está comigo, está contigo. Como que você prova que o Espírito Santo está comigo? Só o fato de você ter entrado por essas portas. Você acha que você veio porque você quis? Você acha que eu vim porque eu quis? Ouvir a palavra do Senhor, sendo que tem dois espíritos que lutam contra isso. O primeiro espírito que luta contra isso é o meu próprio espírito, pastor. E o segundo é o espírito do diabo. O meu próprio espírito, quando ele é mal alimentado, quando ele é alimentado para as coisas da carne, ele quer fazer aquilo que a carne gosta. E o que a carne gosta não é ouvir a palavra de Deus, não, é fazer outras coisas que agrada o nosso eu. Mas se você entrou por essas portas, significa que o Espírito Santo te conduziu. E se o Espírito Santo te conduziu, com um pouquinho de fé, aquilo que você está orando e pedindo a Deus, o Senhor te entrega hoje. O Senhor te entrega hoje nas suas mãos. Mas já aconteceu isso na sua vida? Inúmeras vezes, meus irmãos. Mas com fé, com certeza. A palavra do Senhor fala que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. Ela vai e volta. Todas as vezes que você pede algo a Deus, e num dado momento da sua vida você duvida daquilo que você pediu a Deus, você é igual às ondas do mar. A sua bênção estava chegando. A partir do momento que você duvida, ela volta. Certa feita, recentemente, pastor, eu trabalhava no escritório de advocacia, board lá com o Dr. Múcio, Dr. Pierre, e eu não tinha tempo para fazer as coisas, porque eu tinha que ficar lá no escritório. E eu fui lá no irmão Ailton, barbeiro, e eu fui cortar cabelo depois do expediente, 6 horas da tarde. E ele falou para mim assim: Edson, vamos pescar? E quem me conhece aqui sabe que eu sou igual Pedro, Tiago e João. Falou que é pescar, você tem companheiro. Né? A esposa, de vez em quando, ela fica até meio nervosa. Já vai pescar de novo? Não, pegou um peixinho para você. Mas não pega nenhum, pastor. Pega nenhum. Oh, meu Deus do céu, o Senhor vai me dar a vitória ainda, eu creio. E eu chamei de Tiago. O Tiago falou para mim assim: Edson, vamos pescar? Eu falei: ô Tiago, bem que eu queria, mas infelizmente eu não posso, porque eu tenho compromisso, eu tenho que trabalhar. E é dia de semana, como é que eu vou pescar? Aí eu falei assim: mas eu vou falar uma coisa para o senhor aqui hoje, dentro da barbearia. Vai chegar um dia que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai falar assim para mim assim: vamos pescar? E eu vou a hora que eu quiser, porque o Senhor vai me dar essa vitória. E fui embora, meus irmãos. Falei, crendo, e fui embora. Sabe por quê, pastor? Porque eu sei quem eu tenho crido. Você, igreja, precisa saber quem vocês creem também. E passou um ano. Eu fiz o curso de TTI, né? Técnico em transações imobiliárias. E virei corretor de imóveis, pastor. Virei corretor de imóveis. Aí eu saí do escritório, fiquei por conta da corretagem de imóveis. Vendendo terra, né? Vendendo casa, vendendo fazenda, vendendo galinha, vendendo porco, vendendo passarinho, vendendo tudo. Eu falei: Senhor, me honra, Senhor, me honra. E o Senhor soprou meu nome, pastor. O Senhor soprou meu nome. E a partir desse momento, eu virei meu próprio patrão. Aí eu fui lá na barbearia. Falei: Tiago, hoje o senhor pode pescar? Porque hoje eu estou disponível. Hoje eu não posso, só posso quarto. Falei: então quarto eu vou com o senhor, porque eu estou disponível também. Eu falei: o senhor lembra que eu profetizei aqui dentro da barbearia que ia chegar um dia que Deus ia me honrar e eu ia pescar o dia que eu quisesse? Ele falou assim: irmão, você falou e o Senhor honrou. Isso é só um testemunho, meus irmãos, para plantar a fé no seu e no meu coração. Sabe por quê? Porque aquilo que você tem pedido para Deus está às portas de acontecer. Só que Satanás está colocando dúvida no seu coração. E hoje eu estou aqui para destronar o diabo na sua vida e na minha vida. Hoje eu estou aqui, sabe para quê? Para tirar esse trono que Satanás tem na sua mente, dizendo que não vai acontecer.
pedido para Deus, eu quero te dizer: se creres, verás a glória de Deus. Eu quero convidar a igreja a ficar sobre os pés. 9 horas, pastor, não vou passar não, tá? Eu gosto de acabar na hora certa, né? Eu acredito que 9 horas é o suficiente. E a palavra do Senhor fala que não é por muito falar que eu vou ser ouvido, mas o Espírito Santo, Ele vai colocar no seu coração aquilo que é necessário. Sabe por quê? Porque hoje eu quero que você saia daqui crendo. Hoje eu quero que você saia daqui olhando para Satanás e falando assim: Satanás, você está repreendido na minha vida, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você está repreendido na minha casa, porque eu sei em quem eu tenho crido. E Satanás, ele não tem poder contra o meu e o seu Deus. Satanás, ele é um derrotado na minha e na sua vida quando a gente dá as mãos para Jesus Cristo e ele vê Jesus Cristo andando de mão dadas comigo e com você. Ele fala: não, ali eu não posso, ali eu não consigo. Então que a partir de hoje, aquilo que você tem pedido a Deus, eu quero ser profeta na sua vida hoje. Faz assim com a sua mão. Aquilo que você tem pedido para Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero ser profeta na sua vida nessa noite. Aquilo que você tem pedido para Deus, o Senhor te entrega. Labracébias, culta, nábia, salamadacatara, baxélia. O Senhor te entrega hoje, sem duvidar. E Satanás, ele perdeu na sua casa, na sua vida e na sua família. No nome do Senhor Jesus Cristo, recebe aquilo que você tem pedido para o Senhor, recebe aquilo que você tem orado pela sua casa, recebe no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo a bênção do Senhor sobre a sua família, sobre você e sobre a sua casa. E eu quero estar aqui para ouvir o teu testemunho desse dia. Sabe por quê? Porque o Senhor não me trouxe aqui porque o irmão Célio me convidou, não. O Senhor me trouxe aqui porque esse culto estava marcado para você receber aquilo que você tem pedido. Hoje eu não estou aqui como pregador, não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque pregador também eu não sou. Eu sou dispenseiro de Deus e eu estou aqui para te entregar aquilo que Deus mandou eu te entregar, direto da dispensa do céu, que é a sua bênção no dia de hoje. Eu quero orar com você para me passar, devolver a direção do culto para o pastor, e o pastor fazer aquilo que o Senhor tocar no coração dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu quero orar nessa noite, ó, na certeza da vitória, Senhor, daquilo que o Senhor tem entregado para cada um nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor repreenda o demônio, ó Pai, seja na casa, seja na família, Pai, seja onde ele estiver, Pai, que Satanás venha cair por terra, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, seja na saúde, seja nas finanças, seja, Senhor Jesus Cristo, na união dentro de casa, irmão brigando com irmão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, repreenda esse demônio, Pai, repreenda esse mal, entrega, Senhor, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, a bênção, Pai, que os seus servos têm buscado, para a honra e para a glória do seu santo e glorioso nome. E assim eu agradeço, meus irmãos, essa oportunidade, e eu devolvo a direção do culto para o pastor, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus.